Hey, what's up, guys? Como que vocês estão? Na boa? Eu recebi uma pergunta muito maneira em um dos últimos vídeos que foi ao ar, falando sobre Satanás, se ele poderia ser perdoado. E aí o Rodrigo Alves, com 2 L's. Rodrigo Alves, valeu pela pergunta, meu mano. Ele perguntou, mas e Judas? E ele de fato se arrependeu, mas suicidou-se. Teria perdão pra ele? Vamos nessa então, Rodrigão. Judas, ele não chegou a se arrepender. Ele pode ter sentido muito remorso, pelo menos é o que a gente enxerga quando vê essa mensagem na escritura. Porque se ele tivesse se arrependido, ele teria sido perdoado e teria sido salvo. E eu acredito que a Bíblia deixaria isso destacado, que seria até um ponto muito bonito na história, nessa trajetória de Jesus. Mas vê só, alguém tinha que pagar o pato. E foi ele. Se não fosse ele, ia ser outra pessoa. O fim foi trágico, mas ele tinha essa opção. E ele escolheu outra coisa, né? Talvez por estar transtornado ou por Jesus não estar mais ali e não saber como agir. Pra você ver que coisa louca, até onde que pode chegar a mente de uma pessoa transtornada. E ainda assim, a gente teve algumas críticas nesse vídeo falando sobre suicídio. Muita gente não entendeu, boa parte entendeu, me mandaram mensagem, eu recebi coisas lindas e maravilhosas. E é esse pessoal que eu quero, assim, de alguma forma acrescentar algo na vida deles. Se liga só, em Mateus 26, 24. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Mano, que pesado, que palavra forte, não dá. Olha essa situação. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Aí Judas logo perguntou em seguida, será ele? E Jesus diz, né, quem tá falando é você, não sou eu. Malandro, eu vou contar uma história para vocês. Teria perdão para Judas a partir do ponto... vocês vão me entender, vamos nessa. Teve uma vez que eu trampava num banco, fazendo serviços bancários, e era tudo pelo telefone. E uma vez um rapaz me ligou e pediu para fazer uma recarga de celular, num valor muito alto. Aí eu fui e fiz a recarga de celular no valor alto. Só que aí eu não me atentei, coloquei o número errado. E assim que eu concluí a transação, eu vi que eu tinha colocado o número errado do que ele tinha me falado. E confirmei a parada, eu falei, tá tudo certo. Já aparece para você. Ele ainda questionou, poxa, não chegou até agora, costuma ser online essa transação, costuma ser rápida. E eu falei, em instantes vai chegar. E aí eu saí daquela ligação, sabendo do erro que eu tinha cometido, sabendo do que eu tinha feito. E aí eu tentei achar maneiras para sanar aquilo. O que eu poderia fazer? Aí eu pensei, eu vou pegar o número certo, que eu sei aonde eu errei, vou na minha conta e debito esse valor da minha conta, para que ele não seja lesado e para que eu também para que eu conserte meu erro, né? Porém, eu cheguei a levantar, eu cheguei até um caixa eletrônico que eu tinha dentro do próprio local onde eu trabalhava e fiquei pensando na frente do caixa eletrônico. Até que eu falei, não, eu vou fazer a coisa certa. Embora eu precise fazer isso, embora talvez eu chegue a fazer isso, eu vou dar isso como ideia, sei lá, para o meu superior, um exemplo, eu vou fazer a coisa certa, que é contar e assumir o meu erro. Aí eu fui até o meu chefe, contei o que tinha acontecido, ele pediu para que eu tomasse um pouco mais de atenção e acabou pedindo que eu entrasse em contato com o cliente e fizeram a recarga através de uma margem que o banco tinha para esse tipo de erro. Mas me orientou, pediu para que eu prestasse mais atenção. Foi um descuido de fato meu. Eu acho que até o ponto onde eu cometi o erro e insisti nele sabendo, eu não teria esse perdão. Mas do momento em que eu resolvi não esconder isso, informar o que aconteceu, a partir daí eu já seria perdoado. É só uma relação que eu quero fazer. Judas, ele poderia ser perdoado. Só que até o momento que ele fez a confissão, que ele entregou Jesus, ele estava agindo por impulso, por vontade própria, sendo homem, sendo o cara que está vendo só o benefício que aquela confissão, que aquilo vai trazer para ele. Se ele tivesse tido um momento com Deus, com o Espírito Santo, consigo mesmo, pensado um pouquinho mais, relembrado quem era Jesus, aquele cara que andou com ele, que devia ser muito, muito louco, muito da hora, ele teria então encontrado esse perdão. E, para complementar essa parada, para não deixar margem, a gente vê que ele não chegou nesse ponto de chegar lá e falar, pô, eu errei e quer saber, eu vou fazer a coisa certa. Não, ele devia estar com muito remorso, muito amargurado, muito julgado. Imagina só o que ele não deve ter ouvido, o que se passou pela cabeça dele, tanto que as pessoas tratavam assim. Mateus 27, 5 até o 8, ó, saca só.
Ó, até se você ler um pouquinho antes, ele aqui fala, né, em Mateus 27, do 1, e aí vai. Aí fala que ele sentiu remorso e foi devolver as moedas para os líderes que falaram, meu, a gente não tem nada a ver com isso, segura teu BO agora. Aí aqui, ó, no 5, por exemplo. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. O chefe dos sacerdotes que não queriam pegar o dinheiro, se liga só. Pegaram o dinheiro e disseram, isso é dinheiro sujo de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa de ofertas do templo. Aí depois eles conversaram sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Mano, eu não entendi nem por que eles pegaram o dinheiro, eles falaram que não ia pegar o dinheiro, tipo assim, eles falaram que Judas estava erradão, e aí voltaram atrás com a palavra. Não que isso seja, tipo assim, um erro, por exemplo, você voltar atrás com a palavra, quando se trata, penso eu, um pedido de desculpa, por exemplo, poxa, rei, me desculpa, deixa eu voltar aqui. Agora, esse tipo de coisa, na boa, julgaram o cara e sei lá, falaram uma parada e fizeram ela. Não tem muito sentido. Rodrigo, eu espero que sua pergunta tenha sido resolvida, meu mano. Valeu pela contribuição. Se você tiver mais alguma questão, se vocês aí tiverem mais alguma dúvida, alguma parada, é só deixar nos comentários e eu respondo a vocês. Demorou? So, have a nice trip. Vejo vocês numa próxima.